Tá, então, muito bom dia. Vamos ao primeiro dia aí de Clube de Leitura da Bíblia. A gente vai começar pelo livro do profeta Joel. Vamos começar pelo livro do profeta Joel. E a gente vai fazer o seguinte, irmãs, só pra gente combinar. A gente vai lendo, tá? E cada vez que fechar uma ideia, a gente vai anotar alguma coisa. Porque essa é a melhor forma da gente guardar a palavra de Deus, tá bom? Paz do Senhor, mana Ingrid. Abre aí no profeta Joel. Profeta Joel. A gente vai começar no livro de Joel. Então, cada vez que a gente estiver lendo e fechar uma ideia, a gente vai e faz alguma anotação, tá bom? Mas enquanto a gente estiver lendo também, e vocês quiserem sublinhar alguma parte assim que chamou a atenção de vocês, vocês vão sublinhando, entendeu? Tem duas maneiras, tá? Que são bem interessantes da gente anotar. Eu vou mostrar para vocês. Uma delas, tá? Que talvez seja a que vocês escolham. É o seguinte. Acho que vocês estão enxergando aí, ó. Estão enxergando? Então, tá. Assim, ó. Eu coloquei o nome do livro ali, né? Joel, tá bom? Aí o que eu faço normalmente, ó? Tem ali, ó, número 1, que é o capítulo. Tá bom? Aí eu tava lendo, aí vamos supor assim, ó. Eu li o versículo 2 e o 3. E ali fechou uma ideia. Aí eu anoto. O que queria dizer ali, ó, resumidamente, o que queria dizer os versículos do 2 ao 3? Eu escrevi assim, ó, acontecimento marcante, conte a outras gerações, tá bom? Só isso, ok? Porque quando a gente faz essas anotações curtas, né, e breves, é uma maneira, tá, da gente... Quando a gente consegue explicar algo com as nossas palavras, é porque a gente de fato entendeu o que está escrito ali, entendeu? Então, é uma coisa muito simples, irmãs. Mas a gente ir escrevendo um breve resumo, assim, ó, com pouquíssimas palavras, aquilo que a gente está lendo, é uma maneira da gente ir guardando aquilo que a gente está lendo, ok? Isso é fantástico. Vocês podem ter certeza que se vocês fizerem isso, isso vai potencializar muito a retenção de vocês naquilo que vocês estão lendo, tá bom? Isso pode ser feito na Bíblia como também em outros livros, tá? Outra situação também é o seguinte, que é uma outra opção, tá? Eu poderia escrever a mesma coisa, eu posso... Vou pegar a Bíblia aqui, tá? Vou pegar a Bíblia, e aí quando terminou o capítulo 3, eu traço um risco, tá bom? Aí eu viro a Bíblia e eu escrevo na horizontal, ali do ladinho. Acontecimento marcante, só um exemplo, tá? Acontecimento marcante, conte a outras gerações, tá? Conte a outras gerações. Então tem essas duas opções. Ou a gente faz no papel, que vocês já entenderam, né? Ou então, a gente vai marcando na própria Bíblia. A gente coloca a Bíblia ali na horizontal, ok? E a gente vai escrevendo na horizontal. Entenderam? Ok? Tá. Vou botar na gravação aqui, ó. Ou a gente faz no papel, ou a gente faz na Bíblia na horizontal. Ok? Se vocês tiverem espaço na Bíblia, eu digo para vocês, é melhor na Bíblia. Caso vocês tenham espaço aí na horizontal e a letra de vocês seja pequena, né? Eu acostumei a escrever pequeno justamente porque eu risco toda a minha Bíblia. E aí, como já tá ali, fica mais difícil eu perder, né? Porque já tá ali do ladinho, tá bom? Vamos lá, então. Uma coisa importante de eu falar. Tá, o livro é do profeta Joel. Então, normalmente os livros proféticos, tá? Que levam o nome de uma pessoa, normalmente foi aquela pessoa que escreveu. Nesse caso aqui, Joel. A gente vai começar pelos livros proféticos, porque são livros bem curtos, são livros pequenos, tá bom? E é muito gratificante a gente ter aquela sensação assim, ó, bah, consegui ler um livro inteiro da Bíblia, entendeu? Porque a melhor coisa que tem é se a gente quer entender mesmo a Bíblia, a melhor coisa que tem é a gente começar no capítulo 1 daquele livro e a gente ir até o final, tá bom? Essa é a melhor forma, a gente ler os livros inteiros. E a gente vai fazer isso.
Então, os livros proféticos, né, como falei, são livros curtos e a gente vai começar por eles. Dificilmente as pessoas pregam, né, sobre esses livros, embora numa pregação as pessoas citem alguns versículos desses livros, porque no Novo Testamento tem muitas citações dos livros proféticos, esses dos profetas menores que a gente chama, tá? Que eram 12, que são livros bem curtos. Então, esse livro aqui, a gente não sabe exatamente a data que ele foi escrito, porque diferente dos outros, esse livro aqui ele não cita um rei. Quando a Bíblia fala, quem reinava era o rei Acabe, isso tudo é para a gente se situar no tempo, ok? Mas nesse livro aqui não tem um rei específico. Então, os teólogos, né, não conseguem com exatidão afirmar em que momento esse livro aqui foi escrito. Mas como é no Antigo Testamento, a gente vê que é no período ali em que o reino já tinha sido dividido, Israel já tinha sido dividido, que tinha o reino do sul e o reino do norte. Porque enquanto reinou Davi e Salomão, Israel era um só. Mas depois que morreu Salomão, teve essa divisão. Entenderam, irmãs? Ok? Então tá. Então é no período que teve essa divisão. Talvez as pessoas estavam aqui desobedecendo a Deus, porque a gente vai ver que são palavras bem duras. Então, quando o povo desobedecia a Deus, estava em rebeldia, as palavras eram mais duras. Quando o povo estava sofrendo e estava se voltando para Deus, Deus encorajava as pessoas. Vamos começar a leitura então. Capítulo 1, versículo 1. Vamos ler, diz assim, ó. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. A gente pode anotar do ladinho aí, ou no papel se vocês quiserem. Já vamos anotar no versículo 1 ali, ó. Pode anotar assim, ó. A palavra de Deus veio a Joel. A palavra de Deus veio a Joel. A palavra de Deus veio a Joel. Vamos continuar. Versículo 2. Prestem atenção, velhos, e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês, ou nos dias de seus pais? Contem isto aos filhos de vocês, que eles o contem aos filhos deles, e que esses falem sobre isso à geração seguinte. A gente ainda não sabe o que é, tá bom, irmãs? A gente ainda não sabe o que aconteceu. Mas a gente vê que é algo marcante, né? Porque ele está dizendo aqui para contar para outras gerações. Então, do versículo 2 ao 3, anota aí, ou no papel, ou do ladinho da Bíblia, do versículo 2 ao 3, anotem assim, ó. Acontecimento marcante, vírgula, conte a outras gerações. Acontecimento marcante, vírgula, conte a outras gerações. Ou vocês podem escrever com as palavras de vocês também, ok? Melhor ainda. Acontecimento marcante, conte a outras gerações. Versículo 4. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Vamos anotar do ladinho aí. Vamos anotar do ladinho. Vamos colocar assim, ó. Praga de gafanhotos. Praga de gafanhotos. Praga de gafanhotos. E isso é uma coisa bem comum, irmãs. Quando o povo estava desobedecendo, Deus fazia muitas vezes ter um período de seca. Deus destruía as plantações só para o povo sentir no bolso e no estômago, né? Para ver se as pessoas se arrependiam. Vamos continuar. Acordem, beberrões, e chorem, lamentem, todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Destruiu as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras. Tirou as cascas das árvores
e as jogou fora. Os galhos ficaram brancos. Até aqui, vamos escrever. Vamos escrever do ladinho ali. Vamos escrever assim, ó. Um exército destruiu as plantações de Israel. Um exército destruiu as plantações de Israel. Um exército destruiu as plantações de Israel. Versículo 8, vamos continuar. Lamentem, assim como a virgem vestida de roupa feita de pano de saco, lamenta a morte do seu noivo. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes ministros do Senhor estão enlutados. Os campos foram arrasados e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou, o azeite está no fim. Vamos anotar, ó, até aqui. Vamos anotar assim, ó. Lamentação do povo e dos sacerdotes. Lamentação do povo e dos sacerdotes. Lamentação do povo e dos sacerdotes. Versículo 11. Fiquem envergonhados, lavradores. Lamentem, vinhateiros, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romazeiras, as palmeiras e as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Vamos anotar assim, ó. Todas as árvores secaram, sem frutos. Todas as árvores secaram, sem frutos. Todas as árvores secaram sem frutos. Versículo 13. Sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e pranteiem, ministros do altar. Lamentem, ministros do meu Deus. Venham e passem a noite vestidos de panos de saco, porque no templo de seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Vamos anotar aqui do ladinho. Vamos anotar do ladinho aqui do versículo 13. Chamado aos sacerdotes para se humilharem, chamado aos sacerdotes para se humilharem. Versículo 14. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor, seu Deus, e clamem ao Senhor. Vamos anotar do ladinho. Jejum geral da nação. Jejum geral da nação. Jejum geral da nação. Versículo 15. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso.
Vamos anotar do ladinho, dia do Senhor. Dia do Senhor. Isso aqui a gente vai ver direto, tá, irmãs? Nos livros proféticos. Dia do Senhor. Esse dia do Senhor, tá? Normalmente é um dia de juízo, assim. Um juízo que Deus está operando naquele momento ali, mas tem dupla aplicação. Muitas vezes é um juízo também que está falando do juízo final, lá na frente. Entenderam? Então serve para aquela época, que é um castigo momentâneo, mas também é uma referência lá para o futuro de algo que Deus ainda vai fazer. Versículo 16. Por acaso o alimento não foi destruído diante dos nossos olhos? E do templo do nosso Deus não desapareceram a alegria e o regozijo? As sementes secaram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram destruídos, os armazéns derrubados, porque o cereal se perdeu. Como geme o gado, as manadas de bois estão inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. Vamos anotar aqui, ó, do ladinho. Vamos anotar. Até os animais sofreram com a fome. Até os animais sofreram com a fome. Até os animais sofreram com a fome. 19, versículo 19. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo devorou as pastagens, e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Também todos os animais selvagens suspiram por ti, porque os rios secaram, e o fogo devorou as pastagens. Vamos escrever do ladinho, ó. Fogo nas plantações. Fogo nas plantações. E os rios secaram. E os rios secaram. Fogo nas plantações e os rios secaram. Vamos ler o que a gente anotou? Vamos ler o que a gente anotou até aqui? Aqui a gente finalizou o primeiro capítulo, tá bom? Vamos ver, lá no início, ó. Palavra de Deus veio a Joel. Depois, acontecimento marcante, conte a outras gerações. Que acontecimento marcante seria esse, né, que deveria ser contado às próximas gerações? Vamos ver. Praga de gafanhotos. Um exército destruiu as plantações de Israel. Lamentação do povo e dos sacerdotes. Todas as árvores secaram sem frutos. Chamado aos sacerdotes para se humilharem. Jejum geral da nação. Dia do Senhor. Até os animais sofreram com a fome. Fogo nas plantações e os rios secaram. Ok, foi isso que a gente anotou do primeiro capítulo hoje, tá bom? O que a gente entende, o que a gente aprende aqui, tá? Se Deus está dizendo para as pessoas se humilharem, e Deus convoca primeiro, né, os sacerdotes ali a se humilharem e tudo mais, e ainda diz para a nação inteira, né, ser proclamado um jejum para a nação inteira, e o jejum era uma forma de humilhação, o jejum era uma forma das pessoas demonstrarem que elas estavam arrependidas, né, pelos seus pecados, e que elas levavam muito a sério aquele arrependimento, ok? A gente não precisa jejuar, ok, para a gente ser perdoado por Deus. Hoje, né, na nova aliança, a gente simplesmente se arrepende e confessa, porque o que conquista o perdão foi o sangue de Jesus derramado na cruz, tá bom? Só que nessa época, era antes de Jesus. A morte de Jesus não tinha acontecido ainda, ele nem tinha vindo à Terra. Então as pessoas, né, a maneira delas expressarem o seu arrependimento, era através do jejum, através do lamento, ok? Então a gente leu aqui, né, que as pessoas provavelmente, né, estavam em pecado, a nação estava em pecado, e a gente vê que Deus então enviou uma praga de gafanhotos,
E também Deus fez com que não chovesse mais, até fogo começou a pegar nas plantações, né? Como nós vimos ali. E Deus convoca todo mundo a se humilhar diante dele. E até os animais já estavam ali gemendo, tamanha era a fome. E, irmãs, só para a gente entender, muitas vezes Deus, ele operava, tá, desses juízos momentâneos, catástrofes naturais na natureza, né? Enfim, tudo isso porque Deus queria que as pessoas se voltassem para Ele em arrependimento. Então, elas sofriam temporariamente, tá bom? Para que elas se voltassem para Deus e elas não sofressem eternamente o juízo, entenderam? Que seria o inferno, né? Vocês estão entendendo? Então, Deus permitia, né, então, um sofrimento temporário para que as pessoas se despertassem em arrependimento para evitar o dano futuro, né, que seria eterno, e as pessoas se reconciliassem com Deus. E na nossa vida não é diferente, irmãs, pra gente entender. E vou falar irmãos também que vão assistir a gravação. Irmãos, vocês têm que se acordar mais cedo, só as mulheres se acordaram hoje. Enfim, na nossa vida não é diferente. Às vezes a gente passa por momentos difíceis na nossa vida que são permissões de Deus, que muitas vezes, né, são alguma colheita de algum mal que a gente fez ou que a gente tem feito. Então Deus permite, né, momentos difíceis na nossa vida para que a gente se desperte e a gente se volte para Ele arrependido, a gente passe a fazer as coisas corretas, a gente passe a obedecê-lo novamente. Quem sabe a gente deixa Deus de lado, né? A gente esqueceu de Deus e começa a usufruir somente das bênçãos ou dos prazeres desse mundo e joga Deus para escanteio. E aí o circo se fecha, as portas se fecham, né? Tudo isso para nos despertar, para que a gente se volte para Ele. Porque se Deus não faz nada, a gente se perde, entenderam? E aí no final a gente é condenado. E Deus não quer isso, Deus quer a nossa salvação. Então, muitas vezes o sofrimento é uma carta na manga de Deus para nos despertar em arrependimento, para a gente se alinhar e se voltar